O que é comunismo? Se for uma definição teórica, qualquer uma presta, então é bobagem discutir. O que a gente tem é um certo regime que se chama comunista. Isso é um fato histórico. Esse regime está associado a determinado tipo de teoria e divisão de história, que acha que a história tem uma teleologia, e que essa teleologia garante que um tipo de elite representa o futuro. E o que ela fizer com o resto da sociedade, em nome desse futuro, está legitimado. Isso é totalitarismo, não tem como dar outro tipo de sistema. Tem uma confusão aí de nomes, né? Quer dizer, inicialmente o que Marx se referia a comunismo é o estágio final, já, né? É o sem Estado, é o que hoje a gente chama de anarcocomunismo, e o que ele se referia como socialismo é o socialismo totalitário, que hoje a gente chama de comunismo, é isso? Olha, o que o Marx chamou de comunismo, que é uma fase depois do socialismo, seria uma sociedade de produtores, de livre produtores associados. Quer dizer, uma sociedade de contrato, livre, sem coerção. Caramba, veja bem que não foge muito de certas escolas bem liberais. A crítica do Marx ao capitalismo, por incrível que pareça, coitado do Marx, é que ele é excessivamente socializante, porque ele socializa a produção. E com isso ele destrói a possibilidade de emergência do indivíduo livre. Por isso que Marx vai separar socialismo, que é ditadura do proletariado, do capitalismo, no plano teórico, do capitalismo, perdão, do comunismo. A Rússia decretou-se comunista. Os partidos comunistas realizaram, onde puderam pegar o poder, a mesma meta. Veja Cuba, comunista, não tem nem indústria. É uma grande fazenda governada pelo fazendeiro. É isso. Mas, então, quer dizer, o comunismo para Marx é aquele Estado anárquico, né? E você falou que é similar com os liberais, mas é um Estado anárquico sem propriedade privada, é mais próximo de Proudhon, vamos dizer, né? É mais próximo de Proudhon. E a Agora, discordância dele com Proudhon é que ele achava que o caminho para chegar aí era a ditadura do proletariado, de certa forma era crescer o Estado de tal forma que ele desaparecia. Né? Quando tudo vira Estado, nada é Estado. Assim me parece. E o Proudhon era um gradualista, que ia fazer isso mudando a cabeça das pessoas a respeito do conceito de propriedade privada. o Marx falou um pouco de Estado, hein? Pouco. Pouco. Ele está pensando em menos Estado. A sociedade absorver as funções do Estado. Para ele é muito claro. Enquanto você tiver quanto mais Estado, melhor, o que você vai ter é uma ditadura. É uma ditadura de classe, uma ditadura do proletariado, que só pode ser exercida de fato por uma ditadura pessoal, por uma ditadura de partido que tenha uma liderança carismática forte no seu interior. Não tem outra forma disso ser protagonizado. Isso é Marx falando? Olha, basicamente é uma interpretação boa do Marx. Ele não está pensando contra a ditadura do proletariado, sim, é isso. Está longe de ser um reino de liberdade. Mas como assim Marx fala pouco do Estado? Ele fala de estatização dos meios de produção, não? Ele fala isso circunstancialmente, André. Ele não fala isso essencialmente. Circunstancialmente nos programas políticos dos partidos do século XIX, veja bem, não é o partido de massa do século XX, dos partidos que ele está envolvido. Mas isso não é meta, a estatização. Não, é o meio, é o caminho, né? É um caminho que ele vê como inexorável. A revolução. Pela característica do capitalismo de socializar a produção.
de maneira que a junção Estado-produção não é dado por uma coisa contrária ao capitalismo, é pelo desenvolvimento do próprio capitalismo. Ele está pensando no desenvolvimento do capitalismo monopolista, crescentemente monopolista e crescentemente associado ao Estado. Essa dinamis do capital, ele não vê como parar. Então, ele vai dizer, isso aqui vai ter uma ditadura. Depois dessa ditadura, quem sabe, a gente entre numa sociedade de livre contrato, de produtores livremente associados, onde a liberdade de cada um é condição da liberdade dos outros, onde a terra brota leite e mel, onde... É verdade, onde o princípio de distribuição a cada um segundo suas necessidades, o princípio de produção é de cada um segundo suas capacidades. E sem propriedade privada dos meios de produção. Sem propriedade privada entendido como meio de exploração, meio de domínio. O Marx não está falando de qualquer propriedade privada. Aí tem uma confusão sobremodo importante. Toda vez que o Marx fala da propriedade privada, ele está falando no meio de expropriação e subjugação do outro. Ele não está pensando numa propriedade que alguém tem que ter para realizar uma obra. Isso, para ele, não saiu desse conceito de propriedade privada. Mas a propriedade, no sentido concentração de meios de produção e, portanto, de recurso e poder, é aí que ele está preocupado. Na verdade, se tem uma coisa que o liberalismo toca Marx profundamente, é essa ideia de que concentração de recurso econômico significa concentração de recurso e poder, e desbalanceia o jogo democrático. Então, mas tem algum momento que ele leu, aparentemente, Adam Smith e David Ricardo, e aí ele fala, não, mas não é possível fazer esse balanço, esse pesos e contrapesos de Montesquieu, essa contínua redistribuição do poder no estilo de Tocqueville. É preciso ter uma revolução, ou por inexorabilidade da história, ou porque a gente precisa fazer essa revolução. Porque ele chama para a revolução, né? Ele começa a organizar a coisa. Ele chama em textos menores. E a revolução, no caso, é mais um reflexo do modelo da Revolução Francesa, fracassado, e que é o resto que ele tem de iluminismo arraigado. Ele acha que é tão irracional o sistema capitalista, na resultante agregada, que a humanidade vai parar por força de vontade os seus males. Ora, quando você lê o Capital, você não vê uma linha nessa direção. É descritivo, né? É descritivo e mostra linhas entrópicas que não permitem tal conclusão. Quer dizer que, na verdade, quando ele está escrevendo panfletos para reunir forças numa espécie de social-democracia, o que caminha no sentido do socialismo para ele, tudo bem. Mas quando ele vai analisar a sociedade, a economia mesmo, como cientista, ele vê que isso aí é uma besteira do tamanho do mundo. E ele não consegue chegar à revolução pela lógica do capital. É uma fraqueza de Marx, intrínseca. Vai fazer o quê? Mas eu não entendi, onde é que ele para? Que fala assim, não, ele não chega à conclusão que ele queria, de que o socialismo era um Estado inexorável pela própria contradição do capitalismo. Pois é, ele mostra uma entropia do capitalismo, de certa forma, e aí podemos concordar em várias coisas com ele, mas que isto gera uma revolução com sentido,
Não, e que essa revolução seja política, menos ainda. Porque quando ele fala em revolucionar as forças produtivas, ele está pensando mais no papel do burguês do que no papel do proletário, meu. Que papel do burguês? Gerir a organização das forças produtivas, incorporando tecnologia ao processo. Mas isso é o que já se fazia no século XIX? Então, ele chama isso de revolução. O caráter revolucionário da burguesia. Claro, então a Revolução Industrial, né? É a revolução industrial, a revolução da produção, exatamente. Quando você vê o Capital, é basicamente a tematização da revolução industrial permanente. Onde é que ela vai chegar? Então, você está dizendo que os marxistas não entenderam nada? Exatamente. Porque os marxistas acabaram entrando por uma vertente de vontade política. Enquanto Marx, como cientista, continuou a economia do Adam Smith dizendo assim, olha, a vontade precisa ser moderada, cara, porque você tem processos objetivos que se impõem. E quando você contraria esses processos, você vai dar não vai dar na abundância, vai dar na penúria. Quem lê o Capital honestamente vai chegar a essa conclusão. Os marxistas não leem o Capital. Os marxistas leem o Manifesto Comunista, leem Lenin, e aqui leem Gramsci, porque o Gramsci engana os bobões, fazendo de conta que ele não é um pensador hegemonista. Na verdade, por incrível que pareça, quem ganhou a parada foi Hegel, não Marx. Marx procurou contradizer Hegel, o real se impõe ao ideal, e os marxistas falam, não, o ideal se impõe ao real. É a hegemonia que se impõe à sociedade, e não vice-versa. É um horror. Isso é interessante. Hoje, numa outra